Olá, gente querida! Tudo em paz? Saúde, bênção, luz e sabedoria para você, para toda a sua família. O evangelho desse dia 2 de abril, quinta-feira, é de João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Assim diz o texto bíblico. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. Eu seria um mentiroso se dissesse que não o conheço, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Está aí, queridos irmãos, queridas irmãs, o texto do Santo Evangelho do dia de hoje. Para compreendê-lo, eu gostaria que vocês voltassem aos versículos 43 e 44. Lá se diz que o diabo é o pai da mentira e é também homicida. Muito provavelmente é uma referência a Gênesis capítulo 3. O diabo, a serpente, mente para a mulher, que por sua vez engana o seu marido. O diabo é o pai da mentira. E Gênesis capítulo 4, o primeiro fratricídio. Caim mata Abel por pura inveja, pela insídia do espírito maligno. O diabo é homicida. Jesus, ao contrário, diz: se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Isto é, se alguém guarda a palavra da verdade, terá vida plena. Verdade e vida plena são exatamente o contrário daquilo que faz o demônio. O demônio é o pai da mentira e é homicida. Mas aqui é importante a força da palavra. O Frei Hans, quando fala das comunidades da Fazenda da Esperança, ele sempre diz: a palavra de Deus está ao alcance de todos. Nesses dias de coronavírus, de pandemia, muitos cristãos leigos e leigas não têm acesso à Santa Eucaristia, mas vocês têm acesso à palavra de Deus. Viver da palavra, meditar a palavra, criar um estilo de vida fundamentado na palavra é importantíssimo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: se alguém guardar a minha palavra, tem vida plena. A palavra, obviamente, parte do livro,
Mas a palavra de Deus também está na vida, está na natureza, está nas pessoas, nos acontecimentos. Mas a palavra, o ápice da revelação da palavra, é o próprio Jesus Cristo. O Logos, a palavra eterna do Pai. Assim nós começamos com a palavra do livro para chegar à palavra, que é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira lição importante do trecho do Evangelho de hoje. Se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Palavra e vida, verdade e vida se abraçam. Já o diabo é da mentira e é homicida. O diabo é mentira e morte, enquanto Jesus é a verdade da palavra que gera vida em plenitude. Só que essa palavra de Jesus gerou um desconforto muito grande. Os judeus logo reagem. Como é que tu dizes isto se Abraão e os profetas morreram? Como é que tu dizes que se alguém guarda a tua palavra, terá vida plena, nunca mais verá a morte? Ora, se até Abraão, se até os profetas morreram, acaso tu queres ser maior do que o nosso pai Abraão? Essa pergunta que está no versículo 53 é exatamente o ponto-chave para Jesus continuar a sua reflexão. Jesus leva a reflexão para um nível teológico mais profundo. Os judeus refletem a partir do terra a terra, do nível meramente empírico, do nível histórico. Eles sabem com clareza que Abraão e os profetas viveram muitos séculos antes de Jesus. Mas Jesus leva para o nível teológico. No nível teológico, Jesus diz: ora, vocês são muito engraçados. Vocês dizem que conhecem a Deus, que é vosso Pai. No entanto, vocês não o conhecem. Porque se vocês o conhecessem, vocês aceitariam o enviado de Deus, que sou eu, o Messias. Eu sim, eu o conheço. Eu conheço porque guardo a sua palavra. Aqui está um segundo elemento para a nossa reflexão. Conhecer Deus. Eu já expliquei aqui neste canal, na Bíblia Sagrada, o verbo conhecer não é simplesmente um conhecer racional. Conhecer na Bíblia não é simplesmente uma faculdade do intelecto, da razão. Conhecer também significa amizade, intimidade, adesão, afeto profundo, um amor verdadeiro. Jesus conhece o Pai porque ele ama o Pai e o Pai o ama. Aqui está outro elemento importante para a nossa reflexão durante o dia de hoje. O nosso conhecimento de Deus não é simplesmente saber meia dúzia de informações da Sagrada Escritura, ou saber algumas informações, por preciosas que elas sejam, saber algumas informações do catecismo da Igreja Católica. Não, não é somente isso. Isso é importante e até fundamental, e não é desprezível. Mas nós devemos passar da Sagrada Escritura, do conhecimento da doutrina, do catecismo da Igreja Católica, para outro nível de conhecimento, de uma relação próxima, pessoal e existencial. Esse é o verdadeiro conhecimento do qual Jesus fala. Quem o conhece, guarda a sua palavra. Guardar a palavra e conhecer se tornam praticamente sinônimos. Quem diz que conhece Deus, guarda a palavra, vive da palavra e pratica a palavra. Finalmente, um último elemento do texto do Evangelho de hoje, mais uma vez, os judeus se equivocam no raciocínio, porque eles só conseguem refletir no nível empírico, no nível histórico. E eles dizem, a partir da reflexão de Jesus, quando Jesus diz no versículo 56, o vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele alegrou-se.
Aqui os judeus piram, eles ficam loucos, porque eles só conseguem entender a frase que Jesus diz no nível histórico, terreno. Eles dizem, ora, você nem sequer tem 50 anos, como é que você diz que conhece Abraão, ou que Abraão exultou por ver o seu dia? Jesus responde no versículo 58, levando mais uma vez a reflexão para o nível teológico. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa frase é fundamental no evangelho de hoje. Eu sou é a revelação da identidade profunda de Jesus, é a revelação da sua identidade divina. Antes que Abraão existisse, Jesus é, porque ele e o Pai são um. No nível doutrinal, nós dizemos, é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é mistério trinitário com o Pai e o Espírito. Por isso que, antes da existência histórica de Abraão, ele já é. O Verbo pré-existe, inclusive em relação à criação. Nesse momento, os judeus logo imaginam, ele está blasfemando, e por isso pegam pedras para matá-lo. Jesus se desvia, foge do meio deles e sai do templo. Numa palavra, os judeus não conseguem perceber que Abraão e os profetas, eles conduzem o caminho da promessa a Jesus Cristo. Eles não conseguem fazer o caminho que Abraão e os profetas fazem, conduzindo a luz da promessa para a plenitude da revelação nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eles não conseguem acolher a justiça e o direito, não conseguem acolher os pobres, os doentes, os pecadores, os impuros, os endemoninhados. Estes sim são os amados de Deus e estão no coração do ministério de Jesus. Quem age segundo o pai da mentira, o homicida, não consegue compreender aquilo que Jesus revela. Abraão exultou em ver o dia do Senhor Jesus e ele alegrou-se. Este é o dia do Senhor. Exultemos de alegria também nós. Um dia abençoado para você. Viva da palavra de Deus, criando laços profundos de conhecimento, de adesão e de intimidade com o Senhor, porque Jesus pré-existe a Abraão, é anterior a tudo, até mesmo a criação, porque ele e o Pai são um só. E isso gera conflito e aumenta cada vez mais o nível de desentendimento e de incompreensão dos judeus em relação à pregação de Jesus. E eles o sentenciam à morte mais uma vez. Preparemo-nos para a Semana Santa que se aproxima. Deus o abençoe, o proteja e o guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.